Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho aqui, Moisés Negro, do Alain Mambakou. O Alain Mambakou, ele nasceu na República do Congo, ele é natural de lá, ele estudou lá, mas desde 2015 ele está exilado, proibido de pisar no seu país por conta de alguns conflitos políticos específicos ali do Congo. E ele então dedica a escrita dele desde antes, ele é um escritor que dedica toda a escrita dele a escrever sobre a sua terra natal, porque é aquela esperança de que algum dia ele vai conseguir retornar à República do Congo, que algum dia ele vai conseguir, ele tem essa esperança de que dias melhores virão e ele conseguirá retornar ao país natal. E assim ele escreve também para outros compatriotas que estão exilados também. O Alain Mambakou, ele é um escritor muito premiado. Eu não vou dizer que todos os prêmios dele, mas ele é bem premiado. Ele dá aula de escrita criativa e de literatura francófona nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Ele também deu aula no Collège de France, que é um colégio em Paris, da universidade lá, muito famoso. Ele também deu aula lá de escrita criativa. Então ele é professor, ele produz sobre escrita criativa, mas ele também tem várias obras literárias. Aqui no Brasil, a editora Malê ela traduz e organiza vários dos livros do Alain Mambakou. Esse foi o meu primeiro contato com ele, então eu só consigo falar sobre a escrita dele a partir desse livro aqui. Esse foi um livro indicado pelo Mia Couto, e o Mia Couto escreve um pós-fácil aqui no livro, comentando sobre a dificuldade de acesso de leituras, de literaturas africanas dentro do próprio continente. O Mia Couto, ele debate essa questão que, por exemplo, ele só conheceu a escrita da Boucher Mecheta quando ela foi traduzida para o português aqui no Brasil pela tag Experiências Literárias, por causa dessa questão de várias linguagens e de não comunicação de todos os países africanos. Então ele comenta que o Alain Mambakou também traz essa outra perspectiva, e como eu comentei, ele é da República do Congo, então lá eles falam francês, o Mia Couto, para quem não conhece, o Mia Couto é moçambicano, fala português, e aí a gente não tem essa circularidade de escritores africanos, de literatura africana para todos os países africanos ali do continente, porque a gente tem que traduzir os escritores franceses para o inglês, traduzir para o português, e em alguns casos ali na República do Congo a gente tem alguns escritores contemporâneos que escrevem nas línguas ali da região. Então a gente tem escritores escrevendo em Lingala, em vários outros idiomas que às vezes a gente tem essa dificuldade de tradução. Dita essa introdução do contexto em que o Alain Mambakou escreve, a gente vai conversar então sobre Moisés Negro. Moisés Negro, ele é um livro pequeno, e o Alain Mambakou, ele explora uma história assim, que é narrada em primeira pessoa, que faz essa reflexão de que algumas histórias elas podem representar várias situações, Ele vai tratar do Moisés, que é o personagem principal, que ele narra em primeira pessoa a vida dele, O Moisés, ele é um órfão que vive num orfanato em que há uma educação muito rígida, e o único carinho, a única proximidade que o Moisés tem é com o padre que deu o nome dele. O nome do Moisés é bem grande, eu vou deixar escrito aqui o nome dele completo, que é uma frase, E aí ele tem essa proximidade com esse padre. Mas logo ali nas primeiras páginas acontece a Revolução Socialista, no Congo, que aqui também a gente vale ressaltar. Esse livro ele não tem marcação histórica, ele não tem nenhuma referência à data, a gente não sabe em que data está acontecendo as coisas. E essa Revolução Marxista, ela acaba sendo trazida para cá um pouquinho fora do contexto histórico também do Congo, assim. O autor não explora muito isso, ele traz ali no começo, diz que essa revolução mudou a organização do orfanato, porque o diretor do orfanato, ele quer meio que trazer para dentro do orfanato, para que o orfanato fosse uma base de reorganização política bem marxista ali dentro, só que
o autor explora muito essa questão da revolta dos povos africanos com relação aos povos europeus ali do período da colonização. Ele explora muito essa educação rígida, que isso nem tem a ver muito com a revolução que está acontecendo ideológica ali dentro, e sim, tipo, que o diretor ele já era assim. Então o Moisés ele vai ter a perda da presença desse padre, que ele gostava bastante, vai ter essa reforma ideológica dentro do orfanato, e aí depois ele vai ter uma discussãozinha também com um colega dele, que ele só tinha um amigo lá dentro, e aí ele resolve se juntar a 2 gêmeos que eram os mais temíveis do orfanato, assim, eles eram aqueles que faziam de tudo ali dentro, os maiorais, assim. E aí o Moisés ele vai se vingar uma hora com relação à Pimenta, e esses gêmeos vão apelidar o Moisés de Pimentinha, então por isso a Pimenta aqui na capa. E o Moisés se junta com esses gêmeos e foge do orfanato. Então, a segunda parte da história, a gente vai acompanhar a vida dos gêmeos e do Moisés nas ruas da cidade de Port-Noir, que é uma cidade portuária lá na República do Congo, em que eles vão viver, vão ser aqueles trombadinhas, mas não é pejorativa a palavra, mas é que ele vai trabalhar com essa criminalidade dos jovens nas ruas, assim, e como os políticos daquele período vão usar esses jovens como escória, né, para dizer assim, tudo que tá tendo de ruim aqui é por causa desses jovens delinquentes da rua, logo eu vou meter a polícia atrás deles, tirar eles daqui porque eles não merecem estar aqui nas ruas, vou limpar as ruas. E isso acontece não só com eles, mas também depois a gente vai acompanhar uma limpeza também com relação às prostitutas, porque o Moisés, quando ele tá ali morando na rua e tudo mais, ele vai se aproximar de uma personagem que é a Mama Fiat 500, porque ela tinha um Fiat 500, esse é o nome dela, assim, e ele se aproxima dela, ela meio que adota ele como um filho, e aí ela tem um prostíbulo, né, e o Moisés vai acabar vivendo alguns anos da vida dele ali convivendo com as prostitutas, e em um dado período de eleição também vai ser limpado essa parte que os políticos não querem que as pessoas de bem vejam, né? Sendo que alguns dos políticos e algumas pessoas cidadãs de bem frequentam ali o prostíbulo, né? O Moisés faz muita piada com isso também. Mas, retornando então à história, passa ali aquele período em que eles estão morando nas ruas, roubando, fazendo algumas questões assim fora da lei. E aí isso lembra um pouco Capitães de Areia, mas que estava aqui na descrição, mas assim, bem pouco, né, porque é bem curtinho esse livro, então a parte em que eles ficam ali na rua é bem curta, e logo depois o Moisés vai viver ali na casa da Mama Fiat 500, né, que é esse prostíbulo, vai ficar ali convivendo e vendo todas essas questões. E aí pro final a gente tem uma outra virada do texto, que é quando a gente descobre que o Moisés, ele essa perda que ele vai tendo, né, ele vai somando perdas. No início é do padre, depois é de uma outra senhora que cuidava dele lá no orfanato, e a Mama Fiat também, que quando o político limpa ali, tira o prostíbulo, leva todas as mulheres, ele perde o contato com a Mama Fiat 500, né, ele perde o contato com essa mulher que adotou ele como um filho, que deu um emprego para ele, que acolheu ele. Então, todas essas somatórias de perda, ao final do texto a gente vai ter uma discussão belíssima sobre como isso afeta o psicológico das pessoas. Então a gente vai ter essa descoberta de como o Moisés foi afetado psicologicamente por todas essas perdas, né? E aí a história do Moisés acaba como ela começa, né? Ele acaba no mesmo local, no mesmo orfanato, só que não mais sendo um orfanato, né? Ele acaba no mesmo prédio, na estrutura, porque o Alain Bambaco quer fazer essa reflexão, né? De que para onde as nossas escolhas nos levam, se as nossas escolhas são somatórias de relações que a gente vai tendo com as outras pessoas, ou se a gente escolhe o nosso próprio destino, e se ao final da nossa jornada a gente não vai acabar no mesmo lugar que a gente começou. Então ele faz essa reflexão. O livro ele é bem humorado, ele tem algumas piadas, assim, o Moisés ele tem um humor meio sarcástico, então em alguns momentos a gente se distrai, dá uma risada. E o que eu queria comentar é que é um livro bem tranquilo, assim, para ler. A escrita do Alain é bem
linear, bem tranquila, assim. Então é uma experiência gostosa. E para quem quer conhecer literatura africana, fica essa indicação para conhecer, especialmente porque a gente pouco lê escritores da República do Congo, né? Para quem quiser saber mais, acompanhe lá no Instagram do @negrasescrituras, que eu comento um pouco mais sobre ler África, mas ler uma África diversa também. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no final do vídeo, né, ali nos comentários, se vocês já leram algum escritor da República do Congo, se vocês conheciam o Alain Mabankou, se vocês gostaram, né, de saber um pouco mais sobre esse livro. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!